Oiê, eu sou Lana Retori e este é mais um Retórica Podcast. O principal objetivo desse podcast é que a gente se divirta, é que seja um bate-papo descontraído, que as pessoas queiram participar, queiram estar aqui comigo conversando e trazendo muitas ideias e muitas histórias que com certeza vão inspirar todos vocês. Então vem comigo que eu quero dizer que o convidado de hoje é uma pessoa muito querida, que eu tenho assim o orgulho de poder dizer e chamar de amigo. É alguém que já conversou comigo sobre vários problemas, onde nós estivemos juntos em vários projetos. E ele é de uma família que eu admiro e que, assim, se não, é a minha principal referência de empresa aqui em Alagoas. Então, falar dessa família é falar de pessoas com um caráter indiscutível, que acreditam realmente que fazer varejo não é para amadores, né? E que tem uma história linda, uma história maravilhosa de união. Eles têm um carinho, um amor entre eles. E é muito lindo, muito bonito de ver assim tudo que eles construíram, tudo com muita batalha, muito suor, muita luta. Mas assim, eu também não vou ficar aqui falando tudo, porque eu vou deixar que ele mesmo fale. E é com muito prazer e com muito orgulho que hoje eu trago para vocês o Marcos Tavares, o meu amigo, que eu queria agradecer imensamente por você estar aqui comigo hoje. A agenda do rapaz é difícil, entendeu? É complexa. Eu tô me sentindo e me achando, assim, me sentindo lisonjeada e me achando, porque ele abriu, assim, um espaço na agenda dele para estar aqui com a gente, comigo e com vocês hoje. Então, seja bem-vindo ao Retórica Podcast, meu querido convidado, que não poderia deixar de ter nessa minha temporada de empresas familiares. Eu queria que você se apresentasse, para quem não lhe conhece, né? Que você falasse um pouquinho aí do início da história de vocês, para as pessoas entenderem quem vocês são e o que é tudo isso, o Grupo Abis. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer demais esse convite e dizer que eu estou muito lisonjeado por iniciar esse projeto contigo, e eu tenho certeza que esse projeto vai inspirar muitas pessoas. Porque, como você mesmo falou aí na sua abertura, na sua fala inicial, o varejo, acho que eu vou até um pouco além. O empreendedorismo é uma coisa muito difícil, é uma coisa que você tem que ter um foco, você tem que ter determinação e você tem que estar muito consciente daquilo que você quer fazer. Mas, enfim, desejo muito sucesso, eu tenho certeza que já nasceu abençoado. Amém. E que a partir de agora, esse legado aí que você vai deixar para as outras pessoas vai ser um diferencial e um grande marco aí. Que bom. Então vamos um brinde ao nosso episódio. Vamos um brinde. Obrigado. E é isso. É um vinhozinho, um bate-papo, uma comidinha. E eu já queria começar, Marquinhos, perguntando para você como foi o surgimento da Abis. Assim como eu sei que vocês têm uma trajetória já são a segunda geração, isso, né? Isso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho aí de como foi que começou essa história, onde, com quem, para que as pessoas saibam um pouquinho mais. Vamos lá. Para falar um pouquinho do surgimento da Abis, eu vou contextualizar, falando um pouquinho do passado. A Abis foi montada pelos meus pais, tá? Encabeçando todo o projeto, meu pai, chama Abdias, por isso que o nome vem Abis. E meu pai trabalhou em várias empresas de varejo, entre a principal empresa foi a Radiante. E lá ele aprendeu muito, ele desenvolveu, e chegou um determinado momento, ele pensou e disse, poxa, eu tenho que montar algo meu. Foi muito difícil, porque empreender realmente é muito difícil, e você sair da sua zona de conforto é mais difícil ainda. Em que ano isso, Marquinhos? Você lembra? Lembro, perfeitamente. Isso começou em 84. Tá? Eita, o ano que meu irmão nasceu, ó. A Abis começou em 84, esse ano vamos fazer 40 anos de mercado. Nossa. E a Abis nasceu, eu lembro que uma coisa muito interessante, eu já falei um pouco da Abis em alguns lugares e em algumas apresentações eu colocava um passar verde 79. O pessoal ficava meio que sem entender o que era isso. E aquilo foi o capital social da Abis, um passar 79 em 1984. Foi vendido e aí foi incorporado ao capital social para dar início aí à Abis, de uma trajetória de muito trabalho, mas de muitas bênçãos de Deus. E isso fez com que hoje a gente venha seguindo aí essa luta e esse momento da empresa.
Que legal. Marquinhos, me diz uma coisa. Em que momento você e o Marcondes realmente perceberam que esse negócio era para vocês darem uma continuidade, que, assim, fazia parte da vida de vocês e que vocês fizeram essa escolha, se é que foi uma escolha, né? Na verdade, não sei se foi a primeira escolha, tá? Mas eu lembro muito bem que a Abis era um lugar que isso a gente já representou, a gente montou na época dos 35 anos um filmezinho da Abis, tem no YouTube, inclusive, e esse filmezinho da Abis, eu falava que aquele lugar que nos afastava, que afastava muito a família, foi o lugar que nos aproximou, que mais nos aproximou. Porque logo no início, quando eu e meu irmão era um pouco mais novo, a gente não estava trabalhando efetivamente direto no negócio, mas a gente não tinha Natal, você sabe o que é isso? A gente Muito que é do varejo, bem. a gente sabe o que é isso, a gente não tinha Natal, não tinha algumas festas, não tinha, às vezes, um dia das mães, um dia dos pais, assim, mais próximo, porque o varejo sugava. Ele puxava e, em determinado momento, a gente só queria descansar. Eu costumo até dizer, Marquinhos, nos processos de seleção, que enquanto tá todo mundo se divertindo é quando mais a gente tá trabalhando. Isso. Então, para trabalhar no varejo, a gente realmente tem que amar muito o que a gente faz. Exatamente, né? exatamente. Mas eu acho que não é só você, como você estava perguntando, só voltando um pouco para sua pergunta, não é só você entender que quando foi que... Às vezes você é surpreendido e quando você percebe, nota, você já está lá dentro e é difícil sair. E é muito, muito difícil você abandonar, entre aspas, o barco e partir para outros segmentos de trabalho. Mas o momento crucial que a gente resolveu, tanto eu como meu irmão, ter a certeza do que a gente queria, acho que foi um dos momentos mais inteligentes do meu pai. Meu pai não teve uma formação assim tão grande, não teve uma formação acadêmica muito rebuscada, mas ele teve uma formação de vida impressionante. Meu pai, nós somos de uma origem de uma família muito, muito, muito humilde, e meu pai começou a trabalhar com 4 anos de idade, vendia coentros, tempero no mercado e fazia a parte, não sei se alguns sabem, mas eu sou dessa época, ainda chamava carrego. Ou seja, as pessoas iam fazer feira e ele levava no carrinho de mão para levar até o carro, enfim. E graças a Deus, quando ele começou a montar um negócio dele, a minha mãe sempre participou desde o início. E teve um momento, esse momento sim foi a virada de chave minha e do meu irmão. Quando ele olhou para a gente e disse, meu filho, hoje eu sinto que eu estou muito mais atrapalhando do que ajudando o meu negócio. Então, já chegou o momento de eu me afastar, tá? Não vou me afastar totalmente, você ainda vão ter que me aturar e tal, mas, poxa, felicidade da gente ter por um grande momento ele como nosso grande conselheiro. E isso daí foi a virada. Isso tem aproximadamente uns 15 anos, uns 14 anos, que quando teve essa virada mesmo, a gente, não, vamos abraçar de uma forma mais forte e tocar, e desenvolver com outros projetos, enfim, com algumas outras atividades, mas no mesmo segmento. Então, já admiro há anos seu Abdias, né? E eu não tinha essa informação. E, assim, é incrível a gente conseguir ver... A gente que é do varejo e que é dessa base de empresa familiar, a gente sabe a dificuldade que é a segunda geração, né? Até tem filme, tem história, tem livros que mostram que a segunda geração ou vem para destruir tudo, ou vem para transformar e crescer. Né? E esse time de conseguir fazer esse crescimento acontecer, ele é muito ligado a quem deu a origem, né? Sim. E seu Abdias ter tido essa visão de mostrar e de perceber que o negócio precisava crescer e que os conhecimentos que você e Marcondes tinham iam agregar, iam construir esse crescimento, isso é a visão de um grande empreendedor, né? Porque normalmente o que a gente sente, o que a gente conhece, é as pessoas que fazem assim, se isso funcionava e se dava certo, vai continuar dando. E a gente sabe que não é bem assim, ao contrário, né? Quem faz a mesma coisa durante muito tempo é fadado a quebrar. A gente já viu aí inúmeras histórias e inúmeras situações que isso acontece. Então, já admirava seu Abdias, admiro ainda mais por conta disso. O desapego é muito difícil, né, mano? Muito. Você desapegar de uma coisa que você construiu, que você desenvolveu, é muito difícil. Muito. E isso daí só fez fortalecer, tanto a mim e ao meu irmão.
E daí, a partir desse momento, a gente ampliou e buscou novos horizontes, novos projetos, novas empresas que se agregaram também à ABS, outro segmento de mercado também. Isso foi englobou toda. A gente costuma falar que a ABS vamos dizer assim, é a mãe, é a guarda-chuva. Entre as outras empresas, elas estão, não digo não só na forma, elas não estão dentro do mesmo escopo, do mesmo CNPJ da ABS, mas ela está mesmo no guarda-chuva. Quem dá garantia, quem abre as portas para esses outros novos negócios, sempre foi a ABS desde o seu início. Legal. E aí, vamos só para o pessoal entender a magnitude, o tamanho, né? Porque como eu tô falando, para a gente conseguir um tempinho na agenda desse rapaz, para vocês entenderem a magnitude da quantidade de pessoas envolvidas, de vidas modificadas, transformadas. Marquinhos tem um gerente que eu admiro demais, que é o Carlos. Um beijo pro Carlos. Carlão Com certeza tá vendo a gente aí. É um entusiasta, né? E é muito legal a gente conseguir visualizar nas pessoas que trabalham com a gente um pouquinho do que a gente plantou, sim. né? E o Carlos, eu acho que ele é muito isso e vocês vão fazendo todo esse legado. E aí eu queria que você falasse só um pouquinho de quais são todas essas empresas que englobam aí o grupo de vocês, né? Que tá nesse guarda-chuva que a ABS trabalha diretamente com calçados, mas eu queria que você falasse um pouquinho das outras empresas e até da atuação das outras pessoas, como é que Marcondes funciona, como é que até Lucas também, que você contasse um pouquinho aí dessa base familiar toda que está envolvida. Eu costumo falar que assim, a ABS é uma empresa que, no nosso DNA, o nosso foco é abençoar vidas. Como a gente foi abençoado por ela, a gente tem o dever de também abençoar essas vidas. Abençoar essas vidas não só das pessoas que trabalham junto conosco, mas principalmente a gente que vem do varejo, o varejo mais focado no público CDE, a gente sempre atende aquelas pessoas que elas estão acostumadas a servir. Elas servem durante o tempo todo, a semana toda. Então, quando elas têm o momento delas de querer comprar alguma coisa, de querer se presentear com algum momento, então essas pessoas têm que ser muito melhores servidas do que elas mesmas servem. Então, isso também é um dos formatos, porque a gente tenta valorizar todas as pessoas com isso. E isso meu pai passou para a gente, e a gente vem seguindo esse legado e com muita fidelidade a esse propósito que a gente implementou. Mas vamos lá. A ABS hoje ela opera em algumas praças, tá? Ela opera na Praça de Aracaju, com algumas filiais. Ela opera na Praça de Arapiraca. Ela opera na Praça de Maceió. Opera na Praça de Palmeira dos Índios, é a nova ABS. Opera também na Praça de Recife e Caruaru. Tá? São lojas... Hoje a gente fez uma joint venture com a empresa, uma das maiores empresas de calçados do Brasil, que chama Oscar Calçados, um gigante, né? Um grupo de quase 200 lojas em São Paulo e no sul do país. E eles vieram visitar aqui, gostaram muito, a gente já era amigo de um tempo atrás, tem uma similaridade muito grande também são 2 filhos que estão continuando e tal. E a gente resolveu fazer essa experiência. Vamos fazer uma experiência a partir de Pernambuco. E aí surgiu essa joint venture que chama OIA, e graças a Deus está indo muito bem. Estamos abrindo agora 2 lojas até junho. Vamos abrir uma loja em Prazeres, que é um bairro de Jaboatão dos Guararapes, vizinho a Recife, e no Shopping Itacaruna uma nova unidade. E da ABS surgiu o Zaflex. A gente começou a entender que esse mundo de franquia e mundo monomarca, ele já fazia parte do cotidiano do Brasil. E que a gente precisava participar também dessa fatia de mercado. Então surgiu a primeira franquia, que foi a Bibi. A gente aprendeu, a Bibi não começou mais a performar na multimarca, porque o seu preço era um preço mais elevado, mas o produto era muito bom. A gente, poxa, não é possível que esse produto desse não venda. Então a gente começou a entender. Foi o primeiro desafio de franquia nosso, foi a Bibi. Depois da Bibi, a gente veio com outra franquia que chamava o Zaflex. O Zaflex também veio desse mesmo princípio da Bibi. E depois veio a Arezzo. A gente começou a operar as lojas da Arezzo em Maceió. E depois da Arezzo veio a Democrata. E a Democrata também é uma empresa muito bacana, que a gente tem uma parceria muito grande. Então, são as monomarcas onde a gente começou a entrar. E aí a gente transformou também ser um multifranqueado. E depois disso, a gente aprendeu e pegou um pouco de know-how com todas essas empresas que são muito grandes, que são líderes dos seus segmentos, e a gente resolveu montar um novo desafio, que foi o desafio da nossa franqueadora, que chama M2 Brands. E essa franqueadora, ela opera 2 marcas. Opera a ABS Esportes,
tá? Que todas essas lojas são aqui em Maceió e opera também a chinelaria, que é a caçulinha aí da gente. É uma marca voltada só para Um chinelos. sucesso, Graças a né? Deus, está indo muito bem. E É aí, linda, as lojas são a loja é lindas, o muito legal. formato é maravilhoso, Isso. muito bacana. E aí a gente tem uma operação com os nossos franqueados em Salvador. São 3 lojas em Salvador, Aracaju, Maceió e Arapiraca. E aí estamos estudando aí o mercado para ampliar, e o Carlos é uma das pessoas que participa diretamente aí com essa ampliação, porque, como você bem lembrou, ele é um mestre em pessoas. Ele é. Não, que legal, tá vendo? Ó a quantidade, eu já me perdi aqui, eu já sabia de tudo isso, mas eu não tinha noção do tamanho. Você tem a noção de quantas pessoas aí... Um grupo todo, geral. E tem também outra empresa que a gente trabalha, mas aí é uma coisa muito mais de bastidores, que é Desenvolve, que é uma imobiliária, que funciona com aluguéis de imóveis comerciais. E aí tem espalhado por alguns lugares. Mas acho que, no geral, eu não vou lhe dizer precisamente, Né? mas é aproximadamente 700 pessoas hoje que participam do escopo geral de tudo vamos dizer assim, do grupo que a gente vai encabeçando. Muita gente, né, Marquinhos? É muita gente. Tem que entender de gente, né? Tem que entender de gente, tem que gostar principalmente de gente. Tem né, que Lana? gostar. Porque cada dia é um desafio novo, cada dia são problemas são diários, mas depois, quando esses problemas são resolvidos, são sanados, a sensação de voltar para aquela história do nosso propósito, ela é muito mais legal do que o desafio que foi feito no passado do problema. E o interessante é que acho assim, muita gente que vê de fora, que não é do varejo, né? Eles enxergam o varejo única e exclusivamente como um comércio e como algo que se pretende e se foca em vender um produto para se ter um lucro, né? E não é bem assim. Assim como a nossa história, a história minha e dos meus irmãos, a sua também, achei muito legal, assim, a forma como você coloca, que é muito mais do que... Eu digo, a gente não vende roupa, Não. né? É muito mais do que vender calçado, né? É estar alinhado com esse propósito, é realmente... Porque senão a gente já tinha desistido há muito tempo. Tenho nem dúvida, né? tenho nem dúvida. É muito mais fácil se você fosse desistir, de repente, se você fosse buscar outro caminho, podia ser, não digo mais fácil, mas podia ser menos oneroso de tempo, você não precisava se doar tanto, você poderia ter um espaço onde você poderia cuidar um pouco mais da sua família, mas a gente decidiu cuidar da nossa família de uma forma diferente. Isso. E aí também é um cuidado, né? E Com quando certeza. você fala dos seus irmãos, assim, é muito bacana, porque só sou eu e meu irmão. A gente briga, a gente tem algumas discussões, tem alguns... A gente não briga, não. Não tem desentendimento, assim, mas em prol do negócio. Um acha uma coisa, outro acha outra, e isso é muito, muito legal. Muito, muito bacana. E o negócio só desenvolve assim. Se fosse todo mundo concordando com tudo, eu acho que não teria evolução de nada. E se todo mundo fosse igual e fosse bom na mesma coisa, a gente não tinha a pluralidade que a gente tem. Exatamente. Né? Uma coisa também, Marquinhos, que eu queria te perguntar é o que foi o momento mais difícil, assim, para vocês? Acho que um dos momentos mais difíceis foi a pandemia, né? Sem dúvida nenhuma. Pra gente, o pior momento foi a pandemia. Ali foi não só do negócio, mas das incertezas. Você não sabia nada que ia acontecer. Você participou junto com a gente daquele grupo de gerenciamento de crise que a gente montou na associação comercial e tal. Você via o desespero de todo mundo. E principalmente nosso também. Nosso, que eu digo assim, do varejo total. Era a gente uma coisa desleal, supermercado, algumas outras empresas que se diziam abertas, vendendo as coisas, e a gente não podia abrir. Eram regras gerais para negócios totalmente diferentes, né? Exatamente. Então, assim, foi muito difícil, mas acho que foi o período que a gente mais trabalhou, mas foi o período que a gente consegue distinguir e dizer, poxa, se eu passei por aqui, o restante eu vou conseguir passar por tudo. Verdade. Uma coisa que também pode ser que o pessoal não saiba, é que eu tenho uma afinidade muito grande com o Marquinhos, porque a gente se parece em muitas coisas, né? E aí, tem algumas questões coletivas que a gente vai se envolvendo e quando a gente vê, né, Marquinhos, a gente não consegue mais sair. E aí, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor não entendem, né? Poxa, mas você já faz tanta coisa, você já tem tantos compromissos, tantas responsabilidades. Como é que você ainda vai ser presidente de associação de lojistas? Como é que você ainda vai ser diretor de associação comercial, diretor de aliança comercial? Que são os grandes órgãos que
permeiam o comércio do nosso estado, do nosso município. E aí eu queria que você me falasse, eu já sei a resposta, porque é a mesma que a minha, mas eu queria que você falasse para todo mundo saber aqui por que isso te motiva, por que você busca essa coletividade. Marquinhos é uma pessoa altamente influente e importante para que a gente conseguisse muitas coisas aí na pandemia e me remeteu o tempo da pandemia a essa situação e a essa pergunta. E eu queria entender de você e queria que você explicasse também para as pessoas o que te faz, o que te move a realmente querer transformar, querer trazer realmente um ambiente melhor para o varejo. Por que você escolhe esse caminho? A gente iniciou esse processo aí, esse processo foi uma briga em casa, né? Que toda vez meu pai falava e dizia, ele não gostava muito dessa história da gente participar. Eu participava de umas coisas locais, de umas coisas regionais. Meu irmão foi presidente da ABLAC, da Associação Brasileira de Logística de Calçados, e meu pai, ele meio que era avesso isso daí, que ele dizia, pô, você vai cuidar desse negócio, você não vai prestar atenção à sua empresa e tal. Mas não. O Brasil tem uma peculiaridade, assim, que é uma das coisas mais enigmáticas. Em quase todos os lugares do mundo, me falha a memória algum outro, mas o varejo é maior do que a indústria, sempre. E no Brasil é o contrário. No Brasil, a indústria é maior do que o varejo. Pode não ser de números, mas de influência, de várias outras coisas, entre aspas, até políticas também, ele é maior do que o varejo. E não poderia ser. Então, um dos fatores que me fizeram também partir, migrar e participar efetivamente dessas entidades foi exatamente esse, para tentar buscar uma representatividade maior para a nossa classe do varejo. Porque senão a gente vai ficar a mercê. Se tudo que a gente for fazer individualmente, a gente não tem força. Mas se a gente for fazer em grupo, se a gente for fazer levando, você participou muito dessas nossas reuniões, quando a gente marcava alguma coisa, não só com o governo, com o próprio shopping centers, com algumas outras empresas que prestavam serviços para, entre aspas, para a coletividade, quando vinha de uma entidade, é muito diferente. A força é outra, né? A força é outra, o formato é outro, porque quando você vai só, parece que é uma coisa só para você. E acho que os grandes líderes, eles só podem assumir realmente determinados setores quando ele entender e ver que ele não está lá para resolver o problema seu, mas sim o problema de todos em comum para poder desenvolver e fazer com que o varejo, falando do varejo, porque eu sou um defensor do varejo, que o varejo tenha muito mais prosperidade. E é muito legal, porque realmente a gente acaba encontrando similaridades, né, nessas situações. E muitas vezes são situações que a gente investe o nosso tempo e a gente não tem um retorno imediato, né? Então, realmente algo que precisa querer muito e que precisa ser esse entusiasta que você é e que realmente você agrega muito em tudo isso, né? É um sacerdócio, né, Lana? Às vezes não é nem você não ter o retorno, às vezes você nem vê o retorno, nem curto, nem longo prazo, mas você plantou ali. Você plantou uma sementinha e diz, a gente está batalhando para aquilo. E muitas pessoas que estão fora, só se aproximam, às vezes, das entidades quando é para cobrar, quando fere o negócio delas, eles não entendem e se afastam, só querem ir lá cobrar. E na hora de participar, de dar a cara a bater, não vão. Então, e tem que ter muita habilidade, né? Tem que ser uma pessoa que sabe dizer não de uma forma empática, tem que ser uma pessoa que sabe se comportar e sabe estar presente em todos os ambientes. Eu tive 2 grandes professores nesse segmento, tá? Nessa parte de associativismo. O primeiro foi meu presidente Kennedy, que é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Um beijo, Kennedy. Que é um grande líder. Quero você aqui. E o segundo é um cara que a gente chama de carinho de muito tempo. Ele me viu crescer lá dentro do shopping, como você também, que é o meu Papai Rodas. A gente chama ele, meu irmão, a gente chama ele de Papai Rodas. Ele vai ouvir também e ele vai lembrar. Com certeza. Que é um dos caras mais habilidosos de gerar crises, de resolver algumas situações. É verdade. Então, esses 2 grandes professores, eu não posso deixar de comentar aqui. A gente tem tanta sintonia que a minha próxima pergunta ia ser exatamente essa. Quem foram as pessoas importantes, assim, na sua trajetória de negócio, de varejo? Quem foram as pessoas que lhe inspiraram? Quem foram as pessoas que você mirou, assim, e falou, não, eu preciso aprender mais com essas pessoas? Eu tive vários, tá? Eu vou ficar até meio que... Para não se comprometer. Em falar nomes aqui, mas tem alguns nomes que eu vou citar, tá? O primeiro, sem dúvida nenhuma, foi meu pai. Meu pai que me ensinou muitas coisas do varejo, ele me ensinou como se portar, ele me ensinou como trabalhar, na verdade. Claro, depois com a evolução, como você mesmo comentou, com a evolução técnica, com algumas coisas, a gente vai incorporando aí nesse aprendizado, tá?
Segundo, eu posso dizer também que, apesar de ser mais novo, mas é o cara que eu mais admiro do varejo é meu irmão. Eu acho que meu irmão é um dos grandes líderes do varejo, mesmo numa representatividade tão pequena que é o nosso estado, um estado, vamos dizer assim, um dos estados mais pobres da União, mas é um estado muito ousado, é um estado que ele exporta muita cabeça boa, ele exporta muito conhecimento. Ele exporta, que eu falo, não é mandar só para fora, não. É o exportar, é sair das suas fronteiras também, dos seus negócios, das fronteiras dos seus negócios, que eu quero dizer isso. Tá? Aproveito, é uma pena que Marcondes não pôde vir, né? Ele ia mas adorar, está muito bem adorar. representado, também faz parte de um grupo muito seleto de pessoas incríveis, né? E essa casadinha aí de vocês dois é esse sucesso todo. Marcondes é um cara super inteligente, super educado, é um gentleman, né? E que realmente faz muita diferença e ajuda muito aí o nosso setor do varejo a conseguir muitas coisas. Bastante. E externamente tem 2 caras que eu admiro muito. Tem um senhor, que ele já está se afastando, é do conselho de uma empresa, que chama seu Marlim. Um homem muito culto, um entusiasta do varejo. Impressionante, seu Marlim tem aproximadamente quase seus 80 anos, mas é um homem que viaja o mundo todo para entender varejo, para estudar, para participar de seminários no mundo todo. E o outro é um cara que eu conheci, eu tenho uns 8 anos atrás, e a gente tinha uma sinergia, assim, a gente fez uma amizade bacana, que é o Alexandre Birman, que é o dono da Arezzo, o CEO da Arezzo, e esse cara é inspirador. Ele é impressionante. Impressionante o que ele consegue fazer, o que ele conseguiu transformar essas marcas, né, que eles são a brand of house, como ele gosta de dizer, e como ele conseguiu transformar essa marca num ícone nacional. Então, legal. Assim, são mais 2 pessoas que eu tenho uma admiração e que eu gostaria de um dia poder estar próximo aí do nível desses caras. Que bacana. Acho que vocês também trouxeram a Arezzo para um outro nível, depois que vocês conseguiram, que assumiram o grupo, né? A gente que é aqui de Maceió, consumidora, eu sou cliente, consumidora. Obrigado. A gente sentiu realmente uma grande diferença e são pessoas aí, você falou, realmente pessoas muito legais. E eu queria te fazer também mais uma pergunta. Eu queria saber o seguinte, o que foi a coisa mais importante que você precisou desistir na sua vida para poder seguir esse caminho? Eu não digo se foi desistir, tá? Mas foi meio que uma frustração. Eu sempre fui peladeiro, sempre gostei de bola, sempre. E eu tive convites para participar e jogar alguns clubes, e um deles ainda me organizei tudo, mas isso imagina, 35 anos atrás, era muito difícil. Primeiro, eu não tive assim tanto apoio, não digo apoio, mas assim, poxa, minha mãe sempre foi muito apegada, a gente muito próximo e tal. De colocar o filho no mundo, colocar o filho no mundo, esse negócio, apesar de que meu filho hoje vive mais no mundo do que aqui, mas assim... E a outra foi a necessidade também, na época que eles iniciando o negócio, com muito pouco recurso, eu precisava estar trabalhando também para participar. E também eu sempre fui muito inquieto, eu gostava de estudar um pouquinho, aprender alguma coisa, e eu lembro que num teste desse, eu perguntei um dos caras como é que era a escola e tal, ele perguntou, você sabe ler e escrever? Eu disse, sei. Tu quer ser jogador ou quer ser doutor? Então esqueça, não vai precisar ir para a escola mais não, aqui não. Aí foi uma das coisas que desmotivou. Mas é isso, acho que foi tentar não ser atleta. Eu sempre gostei muito de esporte, desde de criancinha. Foi isso, foi não ter seguido a carreira de atleta. Mas é difícil. Aí eu sou amador, eu gosto de... Corre, joga bola, minhas né? peladinhas. Mas a nossa... É para dar energia, né? Para poder dar energia, o esporte faz toda a diferença. Marquinhos, para a gente já entrar aí no processo de finalizar nosso bate-papo, infelizmente, que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas, né? Conversando, batendo papo. Tem muito assunto, muita coisa legal. Muito bacana. Arapiraca, né? Todo o nosso desafio de pandemia, de associação comercial, enfim, de centro, as batalhas aí que a gente... junto sempre tá batendo papo, conversando. É engraçado que às vezes eu tenho uma dúvida de alguma coisa, eu digo, Marquinhos, tem um tempinho aí para conversar, vamos tomar um café? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Então é meio que um conselheiro, né? Uma pessoa que a gente troca muita ideia, conversa muito, e eu tô assim altamente feliz de ter trazido você aqui hoje, né? Para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho da sua trajetória, da sua história. E eu queria que você deixasse um recado
principalmente para quem está pensando em empreender, para quem já empreende, para quem já está nesse mundo aí e está encontrando as dificuldades, e está naquele processo difícil de não saber o que é que faz. Queria que você fechasse dando um recado mesmo para as pessoas que estão pensando se é isso mesmo que elas querem, se eles estão no caminho certo e se eles devem seguir nesse caminho do empreendedorismo, de ter uma empresa, de montar uma empresa, de seguir, de viver de empresa. Lana, eu costumo dizer assim que tem uma passagem bíblica que eu acho interessantíssima, fantástica. É uma passagem onde fala que... Ela diz o seguinte, ela diz, se apegue com o que você tem. Porque o se apegar com o que você tem, às vezes a gente quer pensar já no que a gente vai ter. E essa molecada, eu posso falar isso porque eu tenho... Meu filho já não é tão novinho assim, mas é novo e ele participou do nosso trabalho, ele começou a trabalhar muito jovem. Eu lembro que uma vez ele nas férias dele, ele estava lá na Abs Esportes trabalhando, fazendo umas trocas e tal, e chegou aquelas fiscalizações de trabalho e tal, e ele tinha uns 11, 12 anos, alguma coisa dessas assim. E aquilo ali era muito mais uma brincadeira, era uma coisa muito mais lúdica para ele do que mesmo trabalho. E eu lembro que teve uma pessoa lá, um auditor, que chegou e começou a falar como é que pode deixar uma criança dessa, 12 anos, trabalhando aqui. Trabalho tal, infantil, né? Trabalho infantil e tal, não sei o quê. A sorte foi que eu estava no shopping e eu pude argumentar. E aí, na época, o gerente, ela ainda não era uma franquia, o gerente me convidou. Eu estou contextualizando para depois chegar onde é a sua pergunta. Claro. E eu gosto muito de falar essa história. E aí, eu conversando com ele, e ele... Primeiro, ele se apresentou, foi muito educado sempre e falou isso. E hoje é um cara que a gente tem uma certa aproximação através disso. E o que eu perguntei para ele, perguntei se ele tinha filho também. E ele disse que tinha e tal. E o filho dele devia estar brincando, não devia estar ali e tal, não sei o quê. E aí eu perguntei para ele, eu disse, o senhor sabe exatamente onde está seu filho agora? Aí ele disse, não, deve estar brincando com os amigos tal, não sei o quê. Eu disse, o meu eu sei. Isso aqui para ele é tão divertido como o seu filho deve estar brincando onde ele estiver. Pode ter certeza. Pode ter certeza que ele não está aí porque ele, graças a Deus, não é porque ele precisa. É porque ele pede, ele acha que isso aí é muito divertido para ele, estar participando disso. E entender onde é que o pai dele leva o sustento, entender todas essas coisas. E aí esse cara pensou e teve um bom senso fantástico e disse, você tem razão. E foi embora. E o Lucas participou dessa evolução da gente, onde a montagem da M2 Brands, principalmente com a Abs Esportes, foi ele que desenvolveu. E antes dele ir morar fora, dele ter esse outro desafio dele de trabalhar, de primeiro fazer a faculdade dele lá, ele teve essas oportunidades que eu e meu irmão não teve, mas graças a Deus, essa outra geração, tecnologia, com tudo isso, conseguiu chegar. Mas voltando à sua pergunta, quando Moisés ele foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, ele reclamou muito a Deus, porque ele disse, Deus, como é que eu vou libertar esse povo? Eu só tenho um cajado. E aí vocês sabem da história o que é que esse cajado fez. Então é isso. Vamos se apegar ao que a gente tem, se apegar ao nosso conhecimento, se apegar à nossa vontade. Vai ser difícil, vai ser muito difícil, gente. Vai ser muito mais difícil, às vezes, do que você for pro lado só corporativo. Mas não sei se vai ser menos prazeroso do que você for pro outro lado. Tá? E não tem essa. Todo mundo nasce pequeno. E aí vai evoluindo, a evolução vai através disso. A gente costuma falar que quanto mais a gente trabalha, mais a gente tem sorte, né? Às vezes eu faço algumas postagens quando vou ali procurar a sorte. Procurar a sorte, exatamente né? Ter sorte dá um trabalho, né, Marquinhos? Dá um trabalho. E o cara dizia, ficar rico da noite pro dia demora pra caramba. Não é fácil, não. É muito trabalho, muita dedicação, tá? Muito obrigado. Isso aí, muito gente. Obrigado por ter esse momento aí com você e que... Espero que esse bate-papo da gente ele possa inspirar algumas outras pessoas a participar também, ou até trazer o seu legado e trazer a sua inspiração para outras pessoas conseguirem empreender. A gente transforma o nosso varejo que ele seja muito maior do que qualquer indústria. Com certeza. Gente, então assim, essa foi uma história que cativa, bacana, né? Obrigado. Com certeza é uma história que cativa, não tem como a gente não se emocionar e não tirar várias lições aí de tudo que você falou.
Queria te agradecer imensamente por esse bate-papo. Queria que você só divulgasse para o pessoal Não tenho nem dúvida. as redes sociais de vocês, onde é que as pessoas podem te achar, como é que faz para comprar o melhor calçado do Brasil nesse grupo maravilhoso. Quais são as redes sociais de vocês, Marquinhos? Gente, a gente tem o Instagram. Acho que o Instagram hoje é uma rede social bem bacana. Tem o WhatsApp também da Abis, tá? No Instagram tem uma bio que você pode clicar e vai aparecer tudo, tá? Da Abis. Hoje a gente tá muito presente no Omni, em todos os canais aí de vendas. Tem Arezzo também, tá? Arezzo tá sempre de braços abertos esperando vocês. Os Aflex, todos eles têm a sua rede social. Os Aflex Maceió, Arezzo Maceió, Bibi Maceió e Democrata Maceió, que hoje é um dos nossos xodozinhos, assim, até porque eu gosto de um calçado novo. Eu nunca fui muito de comprar calçado, não, mas depois eu aprendi que é muito confortável você ter um calçado novo no Democrata pé. do Maceió Shopping foi reformada Tá linda agora, a loja, tá linda. muito legal, né? Inauguramos no Novo mesmo layout, dia. Inauguramos no mesmo dia, é verdade. E a chinelaria também, que é o novo desafio, né? Que é uma loja só de chinelos, uma loja bacana, descontraída, uma loja de quase autoatendimento e bem bacana. Um novo desafio aí pra gente, para que a gente possa cada vez mais se especializar e segmentar mais no nosso ramo de calçados. Então, um brinde, Marquinhos, Um brinde. a histórias e conversas que cativam. Queria te dar um presente. Opa, obrigado. Aqui, ó, vou contar a história. Essa aqui é uma cocadinha Opa! feita por mim, disputadíssima, viu? Eu imagino. Que você... Eu só lhe dou uma dica. Esquente um pouquinho e coma assistindo alguma coisa que você gosta, num diazinho, fim do dia de trabalho. Que bacana. Ou então, no final, depois do almoço, com um cafezinho. É um carinho Muito meu obrigado. por toda a sua disponibilidade. Que você possa usufruir aí dessa cocadinha. vou Que bastante. você goste, que você tenha um momento legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um Retórica Podcast, conversas que cativam. Espero que vocês tenham gostado. Convido todos vocês a seguir o nosso perfil aqui no Instagram, nosso canal no YouTube, no Spotify e indicar, colocar aqui nos comentários quem você gostaria de ver por aqui, conhecer a história e toda a sua trajetória. Muito obrigada e até o próximo.